Bom dia, gente. Quase me atraso hoje, mas estou aqui, glória a Deus. Estava aqui estudando que até perdi a noção do tempo. Mas 7h14, estamos aqui para estudar mais um salmo, aprender mais um pouquinho do Senhor, refletir, né, sobre a palavra e começar o nosso jeito da melhor maneira, né, com Jesus, ao lado do nosso Senhor, aprendendo a mensagem dele para nós. Bom dia para vocês que vão entrar daqui a pouco, bom dia para vocês que vão assistir essa mensagem depois também. Deus abençoe profundamente a vida de vocês. E vamos começar orando, que é a melhor maneira da gente começar, a melhor maneira da gente adorar, né? Entregando ao Senhor e pedindo para que Ele abra mesmo a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente entenda, né, com profundidade aquilo que Ele tem para a gente nessa manhã. Amém? Pai, obrigada por mais essa semana que se passou. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido viver abundantemente. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada parte do nosso corpo funcionando perfeitamente. Eu sou grata ao Senhor pela cama que eu tenho para dormir, pelos alimentos que eu tenho para comer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta com uma mão, com um braço forte. Senhor, nós clamamos para que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, direcionando os nossos passos, guiando a nossa manhã, e nos permitindo vivenciar tudo que o Senhor programou e planejou para nós. Nós não queremos ser aqueles que vão impedir o teu agir, o teu mover, por isso nos paralise se for necessário, mas cumpra em nós no dia de hoje o teu chamado, papai. Deus, no nome de Jesus, eu quero clamar para que a tua palavra seja agora aberta, escancarada aos nossos olhos. Espírito Santo, que ilumina o nosso pensamento, que ilumina a nossa maneira de pensar. Abre agora, expande agora o nosso conhecimento e nos dê a plena compreensão daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Abre, Senhor, a nossa mentalidade. Eu declaro corações férteis, eu declaro, Senhor, como uma terra fértil, papai. O Senhor seja, Senhor, nessa manhã nos nossos corações. Queremos ter essa terra fértil, preparada para receber essa semente. Eu declaro que toda dureza espiritual, papai, toda a terra seca, seja agora regada pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Marlene. Deus abençoe você. Sexta-feira, hein? Glória a Deus por isso. Mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai estudar o Salmo 82. 82. Que é um salmo. Eu vou dar um contexto agora, antes da gente começar, tá? Do Salmo 82. É um salmo que não é um texto político, mas ele fala sobre política e nos dá orientação, né? Nós somos cidadãos, então a gente vai ter aqui algumas orientações, né, como cidadãos, do que agir, de como fazer, como pensar, com o que acreditar. O Senhor nos dá essas direções, mas não só politicamente falando também, tá? Mas também com relação a qualquer liderança que a gente tem a oportunidade de exercer. Porque os políticos estão em cargos de liderança, mas às vezes dentro das igrejas existem pessoas em cargos de liderança, né? Pessoas que vão escutar essa mensagem. Dentro da sua família, talvez você seja um líder, um sacerdote que Deus levantou. Existem muitas maneiras de governar nessa terra, né? E a gente precisa abrir a nossa mente, expandir o nosso pensamento e saber que às vezes Deus está falando de diversas maneiras. Então é um salmo sobre um bom governo, que nos dá a base, nos dá o norte para um bom governo, né? E a gente vai ver aqui o próprio Deus se pronunciando a respeito de como é esse bom governo. E é importante a gente ter em mente, antes de continuar isso daqui, algumas coisas. E por isso a gente vai estudar Salmo 82, mas eu gostaria de visitar 2 capítulos em livros diferentes. Então fiquem aqui comigo e se vocês quiserem anotar também, vamos lá para João 19, do 9 ao 11. Que vai falar assim, tá? É o momento em que Jesus está sendo julgado por Pilatos. E aí você pode parar para pensar que, será que todo mundo que é eleito, será que todo mundo que está em uma posição de liderança é escolhido por Deus? Deus está no controle de todas as coisas? E aí a gente vai ter a resposta disso aqui. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, quem entrou na audiência? Pilatos. E ele disse para Jesus, de onde você é? Jesus não respondeu nada. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Você não vai me responder?
Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então Pilatos exibe aqui toda a autoridade que ele tinha. Ele podia fazer isso. Ele tinha essa autoridade que foi concedida. No versículo 11, Jesus responde: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus, ao falar isso, ele não está negando a autoridade que Pilatos tem. Ele não está negando que ele tem sim poder para prender e poder para soltar Jesus, se assim ele quiser. O que ele está dizendo é que foi Deus que deu autoridade a Pilatos. Quando ele fala, você não teria poder se de cima não te fosse dado. Ou seja, Pilatos era um homem bom, Pilatos governava com pureza. Quem somos nós para avaliar e julgar a forma como Pilatos governava? Mas independente da forma como ele governava, o poder que ele tinha sido dado por Deus. E isso só mostra pra gente que Deus é um Deus soberano. Deus não é um Deus que está no céu, meu Deus, se desdobrando. Ai, olha só como é que as coisas estão agora. Eu acho que agora deu errado, hein? Ih, eu acho que agora ficou uma pessoa que não era para estar lá. Deus não é uma pessoa, não é um ser como nós somos. A vontade dele é soberana, poderosa e ele está no controle de todas as coisas. E aí eu quero levar vocês para um outro capítulo que vai falar, confirmar isso que a gente está lendo aqui agora. Só que agora na boca de Paulo. A gente vê isso na boca de Jesus. E agora a gente vai ver na boca de Paulo. Em Romanos 13:1. Se vocês quiserem anotar, tá, gente? Romanos 13:1. Eu marquei aqui para ir direto. Paulo vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, só para vocês entenderem, Paulo está num contexto em que não seria favorável para ele dizer isso. Por quê? Porque nesse momento em que ele sofre perseguição, quem está imperando é Nero o imperador. E se você for pegar na história, você vai ver que ele não era um imperador bom, né? Pelo contrário, ele era violento, ele era insano, em alguns contextos históricos, né? Em alguns documentos históricos falam dessa insanidade dele. E, acima de tudo, que afetava diretamente a Paulo, ele perseguia os cristãos. Então, Paulo, ele sofria do malefício dessa péssima gestão do imperador Nero. Mas, ainda assim, Paulo se submetia à vontade de Deus. Paulo se submetia à palavra e ele sabia e repetiu o que Jesus disse para Pilatos, para o povo. Ele diz que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Então, se existe uma pessoa num comando naquele momento, aquela autoridade foi concedida, foi permitida por Deus. E é com essa base que eu gostaria de começar o Salmo 82. Para a gente entender esse contexto e ir de fato para esse pronunciamento que é na verdade esse versículo 82 sobre um bom governo, né? Do que um bom governo, as qualidades, as características que um bom governo tem. Vai começar assim o Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Então nós temos um exemplo do que é ser um bom juiz, né? E nós temos como nosso exemplo o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o bom juiz. Se faltam características nos seres humanos que estão em cargos de liderança, elas sobram na personalidade, na identidade, na característica do nosso Deus. Então aqui está falando desse Deus que é poderoso e que ele julga no meio dos deuses. Então talvez você tenha a impressão, mas será que Deus está julgando? Deus julga o tempo todo. Ele é o justo juiz. Se talvez a gente seja vítima de injustiça, o Senhor, a seu devido tempo, virá e cumprirá a sua justiça. É porque os nossos olhos, eles são muito momentâneos, né? A gente é muito regido por aquilo que a gente vê na hora. Então se a gente vê uma situação, a gente fala, isso não é justo. Por que as pessoas estão passando por isso? O mundo é tão injusto. A gente tem a sensação, talvez muitos cristãos, né, antigos, da época de Paulo, tenham morrido com a sensação de que Deus não cumpriu o que ele tinha falado. Muitos morreram crucificados, muitos foram perseguidos, né? De maneira muito cruel, e talvez a impressão mas que Deus é esse, né, que não cumpre a justiça, homens bons estão morrendo, homens bons estão passando por perseguição, mas ao final de todas as coisas, né, quando de fato o Senhor vier para julgar a terra, a gente vai ter
a resposta que a gente tanto precisa, mas os nossos olhos precisam ir além, porque a justiça do Senhor se cumprirá a seu devido tempo. Então, a morte pra gente, no caso de quem sofria perseguição, por exemplo, era como se fosse uma derrota, né? Nós perdemos, nós somos derrotados. Mas, ó morte, onde está a sua vitória? Quem morreu de fato está descansando no Senhor e nós seremos um dia coroados em glória, né? Então, isso é o que vai valer, mas os nossos olhos são muito focados naquilo que a gente vê na hora. Então, às vezes parece que Jesus perdeu, né? Que ele perdeu a batalha, mas ele nunca perde. Ele é o nosso campeão. E nós veremos isso um dia. E aí no versículo 2 vai dizer assim: Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? E aí do versículo 3 ao versículo 4, a gente vai ter aqui um conselho para essa boa governança, né? Então a gente vê agora no versículo 2 uma indignação: até quando as coisas vão ser desse jeito? Até quando vocês vão respeitar as pessoas pelas aparências? E aqui eu tenho um conselho para que um reino seja bem estabelecido. O primeiro conselho: defendei o pobre e o órfão. Isso vale para os políticos, mas também vale para você, né? Por que vale para você? Bom dia para vocês que entraram agora. Porque nós estamos estabelecendo o reino do Senhor aqui nessa terra. Talvez você não esteja numa posição de liderança, talvez você não seja um vereador, um prefeito, seja lá o que for, mas você está como embaixador do reino. E se você é um embaixador do reino aqui nessa terra, cabe a você cumprir esse papel. Então isso é para você. Ah, essa palavra não é para mim, é para você. Porque você é uma embaixadora. Você é um embaixador. Então cabe a você defender o pobre e o órfão. Então fica uma missão. O segundo conselho: cabe a você fazer justiça ao aflito e necessitado. Cabe a você livrar o pobre e o necessitado e tirar o pobre da mão dos ímpios. Então só no versículo 3 e 4 a gente vê aqui: bom dia, Rosângela. A gente vê aqui algumas orientações e missões que o Senhor nos dá, né? E essas missões, eu tenho certeza que para você não é novidade. Eu tenho certeza que você já sabia disso. Mas eu quero que fixe na sua mente e no seu coração, que você persiga essa verdade, que o seu dever, como aquele que estabelece o reino nessa terra, é defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e necessitado e livrar o pobre e necessitado. Em algumas outras versões vai falar sobre cuidar dos menos desfavorecidos. E para fazer isso, a gente tem que ter um coração misericordioso. Tem que ter compaixão dentro de nós, né? Então eu clamo para que Deus coloque compaixão dentro de você, para que você seja uma pessoa misericordiosa ao olhar os problemas dos outros, porque às vezes a gente não se sensibiliza mais, porque são tantos problemas ao nosso redor. Eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo, a primeira vez que eu vi crianças no semáforo pedindo dinheiro, eu fiquei tão sensibilizada que eu comecei a chorar. E eu falava: Senhor, isso não é justo, por que eles estão passando por essa situação? E eu chorava. Passaram-se alguns anos, morei 11 anos em São Paulo, a minha reação já não era mais a mesma, porque eu estava tão acostumada com aquela rotina de ver aquilo, que às vezes eu até falava: tem que trabalhar, né? E eu sei que existem muitas maneiras de se pensar a respeito da solução para problemas como esse, mas o que eu quero que você... A mensagem que eu quero que você pegue é que por muitas vezes o nosso coração se esfria diante da realidade que está ao nosso redor. A gente está tão acostumado com tantas coisas que a gente já não tem mais a sensibilidade que Jesus gostaria que a gente tivesse. Então nessa manhã, se o seu coração se esfriou, eu declaro que você seja sensível novamente aos problemas que não são seus. Porque é muito fácil a gente pedir e clamar com toda a nossa força e vigor por problemas que são nossos. Mas como é a nossa postura quando é um problema do outro, de um terceiro? Mas que Deus coloque esse amor no seu coração novamente. Porque a base da Bíblia, a base do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a mesma misericórdia que eu tenho, que eu peço e que eu espero de Deus, eu devo ter para com o outro, né? Então fica aí esse recado para que você vença nisso. Aqueça o seu coração novamente, deixe ele queimar novamente, chore pelo próximo novamente, para que você seja um intercessor afiado, né? Porque a intercessão mais forte é a intercessão que a gente se coloca no lugar do outro. E aí do versículo 5 ao 7, a gente vai ver críticas ao governo. Então, se anteriormente nós
aprendemos alguns conselhos, né, para quem governa, para quem está em posição de liderança, porque é um salmo endereçado a políticos, mas também é endereçado por qualquer pessoa que tenha autoridade. No versículo 5, do versículo 5 ao 7, a gente vai ver essa crítica. E nessa crítica ele vai falar assim, o salmista Asaf vai falar assim: eles não sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. A gente tem a impressão, quando tem uma pessoa, quando tem gente liderando, né? Quando tem gente, uma pessoa muito rica, por exemplo, a gente fica, nossa, como que essas pessoas prosperam tanto? E não necessariamente quer dizer que essas pessoas vão prosperar até o final, né? Não necessariamente quer dizer que homens maus prosperarão até o final, porque o nosso Senhor é o justo juiz. E se a gente confia nessa verdade, a gente sabe que ele virá com a sua justiça sobre a vida dessas pessoas. E aí, esses versículos, eles fazem essa crítica, na verdade, a essas pessoas que vivem em trevas, que não entendem nada a respeito do fundamento do Senhor e que a seu devido tempo pagarão por aquilo que estão fazendo, né? Então, a gente tem que ter certeza e a convicção de que nós sofreremos sofreremos no sentido positivo ou sentido negativo, nos benefícios ou os malefícios das nossas ações, né? Nada fica impune aos olhos do nosso Deus. Eu acho engraçado como algumas pessoas, quando cometem erros, pecados, né, querem esconder as coisas das pessoas, né? Porque o pecado nos deixa envergonhados e a gente quer fazer as coisas escondidas, a gente não quer que ninguém saiba de algo errado que a gente fez. Mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação com as pessoas envolve muito mais uma reputação, a preocupação com a reputação, porque o próprio Deus já está vendo todas as coisas, né? A gente tem que ter medo mesmo da mão poderosa de Deus e não da preocupação com que as pessoas, ter preocupação com que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Então, se você tiver medo, né, e quiser esconder o seu pecado, a ideia é não peque para que você não precise esconder, porque aquele que é importante já está sabendo de todas as coisas, né? Então, às vezes, a nossa preocupação está no lugar errado, né? Deveria estar no Senhor, no que o Senhor está pensando a nosso respeito naquele momento, e não no que as pessoas vão pensar sobre a gente, né? Como que a minha reputação pode ser ferida em determinada situação. E aí, quando a gente pega esses versículos, né, que falam mesmo sobre essa liderança e tal, se a gente for lá para Gênesis 9, eu vou aqui para Gênesis 9, esse eu não marquei não, tá? Mas depois vocês podem ver tudo isso que eu estou falando aqui. Gênesis 9:1, a gente vai ver como se fosse princípios da primeira Constituição Federal, né, criada, né? Quando Deus fala: abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal. E aí ele começa aqui a dar uma série de orientações. E uma das orientações que ele dá em um determinado momento é com relação a quem derramar sangue do homem, né? Porque havia acontecido isso, né, com Caim e Abel, e ele dá uma orientação. Então aqui a gente tem, por exemplo, como se fosse o nosso primeiro código penal, né, de como as pessoas deveriam ser punidas. Ou seja, eu só estou falando isso para vocês verem que existem regras na Bíblia, né, e elas foram seguidas e devem ser seguidas. E quando a gente como a gente está na Terra, a gente tem que se submeter ao governo daquele momento, né? Existem regras, existem leis e nós precisamos nos submeter. E isso acontecia desde os princípios de todas as coisas, né? Desde os primórdios já acontecia isso, de ter regra, e a gente precisa se submeter a essa vontade. E aí, finalizando, porque é um capítulo bem curtinho, o versículo 8 é um chamado de Deus ao povo, né? É um chamado de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então, é um salmo de Asaf. Asaf está clamando e falando: Senhor, julga a terra. Mas se a gente trouxer uma aplicação dessa palavra para o nosso dia, é um chamado de Deus para você também. Porque nós temos que clamar: Senhor, venha, julgue a terra. As nações te pertencem, tudo te pertence. Tudo te pertence, venha e cumpra a tua vontade. Mas ao mesmo tempo, se eu entendo que eu sou parte dessa história, né, que eu não sou só uma espectadora, ao mesmo tempo que eu entendo que eu posso ser protagonista dessa história, eu também devo me levantar para que na minha área de atuação eu possa julgar a terra, porque a terra pertence a nós. A terra também pertence a mim. Por quê? Porque eu sou filha de Deus e ela é minha herança. Então,
é muito mais além do que a gente possa imaginar. A gente vê em Jesus o exemplo daquele que cumpriu a justiça verdadeiramente. Ele não precisava ter feito tudo o que fez, mas ele veio e fez com excelência. Não deixou nada a desejar, né? Cumpriu o que tinha sido designado por Deus. Bom dia, Caio. Deus abençoe a sua sexta-feira, tá? Cumpriu o que havia sido designado por Deus. E Deus, da mesma maneira, deu uma missão para você, né? Quando a Rosângela, né, foi criada pelo Senhor, uma missão foi dada a Rosângela. Será que ao final de todas as coisas nós também poderemos dizer que cumprimos com excelência tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Será que poderemos dizer que julgamos com justiça as pessoas que estavam ao nosso redor? Eu costumo dizer que às vezes o julgamento começa de uma maneira muito simples. Primeiro, a gente tem que ter em mente que da maneira que você julga, você também será julgado. Então, às vezes o seu coração é tão você é tão correto com as coisas, você faz as coisas tudo a ferro e fogo e da mesma maneira você terceiriza isso para as pessoas ao seu redor e a maneira como as pessoas agem te afetam diretamente e você tem essa coisa de julgar as pessoas. Cara, o quanto mais firme você for, da mesma maneira você vai ser julgado. Então é melhor a gente ter para a misericórdia do que ter para esse coração tão ferrenho, porque isso é bíblico. Da mesma maneira que você julgar as pessoas, você também será julgado. Essa mão forte que você tem para julgar as pessoas também estará sobre você no dia do seu julgamento. Isso é um ponto importante. E outro ponto é que por muitas vezes quando nós julgamos uma pessoa, a gente sempre julga a pessoa por aquilo que ela fez. Então, fez, olha só, não tem o que falar. Mas, ao contrário, quando nós somos julgados, nós queremos ser julgados pelas nossas intenções. Então você julga as pessoas pelas ações, mas quer ser julgado pelas intenções. Não, porque eu fiz, mas na verdade eu estava num dia mal, mas na verdade aconteceu isso. Como que você tem julgado as pessoas, né? Como que você tem agido? Você quer ser julgado de uma maneira, mas julga as pessoas de uma outra maneira? Então, por mais que a gente esteja falando sobre um texto de liderança, sobre um texto que parece até ter um cunho político, né? Nós também estamos falando sobre a maneira como nós governamos nessa terra. Porque nós somos governo, nós somos o governo que o Senhor estabeleceu aqui nessa terra. Ele governa através de mim, através de você, através de mãos, como a minha e como a sua, né? E como você tem feito isso dentro da sua casa, né? Às vezes, você é a base espiritual do seu lar. Às vezes a sua família não é crente, seu marido não é crente, às vezes os seus pais podem não ser crentes. E como você tem governado na sua casa? Com justiça, com mãos de ferro, com piedade, com misericórdia? Cabe a nós refletir a respeito da nossa liderança. Todos nós temos um papel de liderança. A partir do momento que o Senhor nos explana toda essa verdade para nós, nos mostra toda essa verdade, a partir do momento que isso acontece, a gente sabe que nós estamos liderando, porque aquele a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, quanto mais conhecimento você tem da palavra, mais também será cobrado, né? E quando você sabe todas as coisas que o Senhor todos os dias fala com você e não aplica, isso é muito complicado, é muito sério, porque a palavra, o conhecimento da palavra nos traz responsabilidade. E às vezes a gente está tão acostumado com o evangelho que é muito molezinha, e não é. Não é. O evangelho é renúncia, o evangelho é matar a nossa carne, é a gente não fazer o tempo todo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, é você, eu vou falar, mas pensar duas vezes e respirar fundo e se acalmar. Isso é evangelho. E às vezes as pessoas falam, não, é fácil ser crente. Não é fácil ser crente para quem é crente de verdade, porque por muitas vezes você vai ser testado. E é fácil dar a face para você bater, para as pessoas baterem? Não é fácil, né? É fácil você ter razão e engolir a seco aquilo para que o Senhor cumpra algo através da sua humildade? Isso não é fácil. Isso não é fácil. E é para isso que o Senhor te chama. Não é um convite tentador a princípio, mas é o melhor convite que a gente poderia ter um dia recebido na nossa vida, porque é um convite que transforma a nossa vida, né? E aos poucos isso vai entrando no nosso DNA, fazendo parte da nossa personalidade, e quando a gente vê, a gente está fazendo as coisas quase que por osmose, né? O Espírito Santo já completou a obra dentro de nós, e glória a Deus por isso, né? Então o chamado do Senhor pra gente nessa manhã é para que você cumpra o seu papel como cidadã, como cidadão.
para que você cumpra o seu papel como coluna de Deus dentro da sua casa e exerça com autoridade, com sabedoria, aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor te deu como presente, né? Não veja como um fardo, mas sim como um presente. A gente tem a oportunidade de governar, não é um fardo. Exige sim responsabilidades, mas não é um fardo, né? Então vamos orar agora, clamando para que Deus venha mesmo cumprir essa verdade dentro de nós. E clamando para que o Senhor nos capacite e nos habilite para isso, né? Clamando pelos nossos governantes, porque foram homens que o Senhor colocou, o poder que foi estabelecido por Deus, e que a gente não questione, né? Que a gente não questione, porque Pilatos, Nero e quantos outros foram estabelecidos pelo Senhor, né? Então cabe a nós orar, abençoar e não questionar a vontade de Deus, que é soberana, né? Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença, obrigada pela tua palavra, obrigada por esse ensinamento, Senhor. Você é aquele que abre a nossa mente, o nosso entendimento, que não nos deixa em dúvida e que fala a respeito de todas as coisas, como o Senhor é versátil, como o Senhor tem palavra para todos os assuntos da nossa vida, até aqueles que a gente acha que poderiam passar batidos pelo Senhor. Obrigada. Obrigada por contemplar todas as áreas do nosso coração, todas as áreas da nossa vida. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra e clamar por todos aqueles que estão em postura de governança, que estão em cargos de liderança. Nós abençoamos essas pessoas e declaramos que eles sejam guiados pelo Senhor, declaramos que eles sejam a tua boca nessa terra, que eles sejam dotados de sabedoria, de profundidade no Senhor. Nós declaramos olhar misericordioso. Pai, levante homens e mulheres que exerçam influência, que sejam atalaia, que sejam profetas de Deus na vida deles. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, servidores públicos, papai, que sejam homens destemidos, que sejam homens que não tenham medo do trabalho, que sejam homens que cumpram o teu papel aqui nessa terra. Senhor, no nome de Jesus, ministra e toca os corações dos políticos, de todos aqueles que estão liderando o nosso país, papai, vereadores, prefeitos, governadores, deputados. Pai, no nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, dê sabedoria aos teus filhos, papai. No nome de Jesus, nós clamamos para aqueles que estão liderando dentro das suas casas, dentro das igrejas. Espírito de Deus, ministra os corações, tira dos corações aquilo que não é teu e estabeleça apenas a tua vontade, os teus desígnios, no nome de Jesus. Ao mesmo tempo, nós clamamos para que o Senhor venha com humildade, venha com mansidão, papai, sobre aqueles que têm encontrado dificuldade de liderar, sobre aqueles que têm encontrado dificuldade de ser mesmo seus embaixadores nessa terra. Deus, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que capacita, que nos habilita. Pai, eu declaro que nós possamos mesmo assumir o papel que o Senhor colocou na nossa mão, a chave que o Senhor deu na nossa mão, a responsabilidade que o Senhor nos deu. Nos perdoe quando negligenciamos, Senhor, o teu chamado, quando nós negligenciamos, papai, aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Nos perdoe por isso. Nós nos posicionamos, nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos nessa manhã, papai, para guerrear, Senhor, para exercer autoridade, papai, e trazer a justiça para essa terra. Usa-nos com autoridade, papai. Usa-nos com poder e com autoridade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumpra o papel que é seu. Aquilo que o Senhor designou para você. Se você não sabe o que é, busque no Senhor. Até que o Senhor fale, até que você tenha de maneira muito clara na sua mente aquilo que Ele tem esperado para você, de você nessa estação, né? Porque a cada estação existe uma página nova para a gente viver, né? E eu espero de verdade, de coração, que você esteja vivendo uma página, que esteja claro na sua mente a página que você está vivendo. Porque quando a gente tem claridade, né, clareza daquilo que a gente está vivendo, é muito mais fácil a gente levar as coisas. Bom, Deus abençoe a sexta-feira de vocês. Tenham um final de semana abençoado, cheio da presença do Espírito Santo e que o Senhor fale com vocês profundamente, tá bom? Deus abençoe vocês nessa sexta. Fiquem com Deus.